2017 era para começar com mais tolerância e mais amor. No entanto, nós tivemos casos no Brasil e no mundo marcando aí atentados terroristas e também chacinas, isso mesmo, assassinato em massa. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o atentado terrorista que foi assumido aí pelo Estado Islâmico, que matou pelo menos 39 pessoas em uma discoteca de alto luxo da capital da Turquia, que é Istambul. Então matou 39 pessoas. Trata-se de um terrorista que entrou com uma metralhadora atirando para todos os lados e matando todo mundo que via pela frente. Na discoteca tinham algo em torno de 700 pessoas que se jogaram no chão, e mesmo assim o terrorista continuou atirando no chão, acertando aí essas 39 pessoas. Existem mais pessoas que estão feridas ainda no hospital, tentando se recuperar. E existem pessoas gravemente também feridas, esse número pode aumentar. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar essa notícia que todo mundo está dizendo, se preocupando. O terrorista do Estado Islâmico assassinou várias pessoas, olha como o muçulmano é ruim, olha como o muçulmano é mau. E aqui a gente não está para defender ninguém, mas a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. É que o contexto aponta para mais acusados além do Estado Islâmico. Estados Unidos, Inglaterra e todos os outros países que apoiaram a guerra do Iraque. É sobre isso que a gente vai falar então. Vamos contextualizar essa notícia publicada no BBC, que fala o seguinte: o Estado Islâmico assume o ataque que matou 39 em Istambul, o que se sabe até agora. Vocês vão ver, BBC de Londres, que toda a mídia agora está preocupada em dizer que o Estado Islâmico sozinho é o culpado por esse crime. Então vamos entender a notícia, que diz o seguinte: o grupo extremista autodenominado Estado Islâmico disse estar por trás do ataque na noite do Ano Novo em uma boate em Istambul, na Turquia, que deixou 39 mortos e 69 feridos. A organização afirmou em comunicado que o ato foi realizado por um soldado heróico. Olha só como eles denominam o cara, soldado heróico. Ao menos 600 pessoas celebravam a virada do ano nas primeiras horas de domingo na Reina, que é a discoteca, quando o homem abriu fogo. Aí você vê, era uma discoteca da alta classe, né, da classe alta, dos mais ricos. Tinha turista e todo mundo. Então tinha um policial na frente e um segurança. Só entrava gente selecionada naquela discoteca. O terrorista chegou atirando tanto no policial como no segurança, matou os dois. Tá? No domingo, o atirador chegou de táxi ao local, 1h30, e pegou uma arma de cano longo que estava no porta-malas. Ele matou primeiro um segurança e um agente de viagem ainda do lado de fora. Em seguida entrou na boate. Segundo a mídia local, ele disparou 180 balas ao longo de 7 minutos antes de fugir, deixando sua arma para trás. Ele carregou a arma dele, a metralhadora, 6 vezes. 6 vezes. A Turquia, segundo a mídia aqui, vem trabalhando há décadas em um conflito militantes curdos e Partido Trabalhador. Então você já vê que tem uma outra contextualização aqui, né, que também envolve a Turquia. A Turquia está dizendo, olha, vamos combater esses inimigos, não sei o que lá, mas a Turquia também possui interesses políticos nisso. Como a história é muito longa, o contexto é muito longo, a gente vai trabalhar isso vídeo por vídeo na nossa nova sessão aí, internacional desse tratamento de notícias. Vamos ver o que diz a imprensa alemã. Diz o seguinte: Frankfurter Rundschau. Viele Opfer durch Kopfschüsse getötet. Muitas vítimas foram mortos por tiros na cabeça. Então ele está dizendo aqui, olha, no atentado no clube noturno de Reina, na cidade de Istambul, muitas pessoas foram assassinadas com tiro na cabeça. No total ele atirou mais de 180 vezes e trocou o cartucho da metralhadora 6 vezes. De acordo com o jornal turco aqui, Hürriyet Daily News, a Montag. Então aqui ele mostra alguma imagem também, ó, o terrorista aqui com a metralhadora na mão, apontando aqui para o camarada que estava na porta da entrada, bem na entrada da festa, né? Então aqui ele está falando mais ou menos a mesma notícia. E novamente o foco aqui é o Estado Islâmico, é o terrorista, né? E aqui em inglês, Mirror, Istanbul nightclub ISIS attack, live updates and ISIS claim responsibility for again attack that left 39 dead. Meu inglês não é tão bom quanto o alemão, tá, pessoal? Então ele está falando aqui novamente, responsabilizando o Estado Islâmico por isso, até porque o Estado Islâmico também se responsabilizou por isso. Aqui tem imagens
que vocês podem ver do assassino entrando aqui. O interessante é o seguinte: o autor do ataque da casa noturna, que a polícia parte do princípio que foi só um, e algumas vítimas estão dizendo que foi mais, então há uma contradição entre o número de pessoas que participaram desse assassinato. No vídeo, na imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco, só dava para ver uma pessoa. E o engraçado é que o camarada sabia, né, que ele ia ser perseguido, então ele colocou várias jaquetas, roupas, e aí na fuga dele, ele ia tirando uma jaqueta para evitar de ser identificado facilmente. Então isso fez com que ele conseguisse sair livremente disso. Eu vou mostrar ainda para vocês alguns vídeos, né, e depois eu vou fazer o comentário para fechar esse vídeo aqui. Silvestre aterrou em Istambul, aqui ele está falando noticiário em alemão do Bild Zeitung, que é um jornal sensacionalista, então ele vai explorar isso com mais ênfase. Quem gosta de sensacionalismo e consegue falar alemão, entender alemão, tá bem aqui, né? O outro vídeo em inglês, aliás, não, esse daqui é em turco, né? O vídeo falando, eu acho que isso aqui é turco, pessoal, que esse Kulübili terror, eu acho que isso aqui é turco. Então tá falando aqui a notícia de acordo com eles, mostra imagens, então é um negócio, uma reportagem mais completa. E o outro aqui também, em turco também, falando sobre esse mesmo caso. Bom, e aí eu vou falar para vocês o seguinte: eu tinha falado no início do vídeo que os americanos e os ingleses também têm a ver com isso. E olha só como são as coisas. A gente pensa que crimes motivados por ideologias, como foi o que foi noticiado também agora há pouco pelo Notícias Comentadas, que é o caso da chacina em Campinas, que também teve uma motivação ideológica, né? O camarada era contra feminismo, não sei o que, sei lá, e claro que tinha um envolvimento passional dele, matou a ex-mulher, matou o filho, mas também essa motivação passional, junto, com certeza, com uma contribuição grande também da motivação ideológica, que é o fato de ser contra feminista e tudo mais. A questão é a motivação ideológica como causadora do crime. E o que tem por trás disso? Bom, eu falei para vocês que muita coisa no nosso planeta é motivado por política e economia, poder e dinheiro. Os Estados Unidos, junto com tiveram apoio dos ingleses inicialmente para iniciar uma guerra no Iraque. A afirmação era que o Saddam Hussein não respeitava os direitos humanos. Veja bem. O presidente dos Estados Unidos hoje é um camarada que se diz contrário aos direitos humanos. No Brasil também tem uma coisa de direitos humanos. No entanto, na hora que precisam, essas pessoas criam guerras para defender os direitos humanos. Com essa motivação e afirmando que o Iraque que o Saddam Hussein na época tinha armas de destruição em massa, portanto, para defender os direitos humanos, Estados Unidos declarou guerra ao Iraque. Logo depois da derrubada das torres dos Estados Unidos no dia 11 de setembro, terrorismo lá. Logo depois disso, o Bush, que era presidente na época, ele disse que o Iraque tinha alguma coisa a ver com isso. O pai dele já tinha raiva do Iraque. Né? É uma raiva, mas entendam, é uma raiva meio que seletiva. Né? Então, eles declararam essa guerra e tiveram o apoio dos ingleses inicialmente, que a Inglaterra faz tudo que os Estados Unidos mandam, e logo depois a Europa também apoiou os americanos na guerra contra o Iraque. Eu vou falar isso também em outro vídeo, pessoal, vou fazer um vídeo só para isso falando, mas é preciso que você entenda o contexto. O que a gente vê aqui nesse atentado terrorista é só o final da história, é por isso que eu preciso contar isso para vocês. É só a consequência final, tá? Então o que aconteceu? Invadiram o Iraque em nome dos direitos humanos, em nome de salvar os pobrezinhos dos iraquianos que estavam sofrendo na mão de um ditador. E que eu não estou defendendo Saddam Hussein aqui de maneira alguma, sou absolutamente contra ditador. Quem me conhece já do canal sabe que eu sou democrata e que a minha lema político é desenvolvimento sustentável. Então não estou defendendo aqui ninguém, mas é preciso entender o contexto. Bom, os americanos, europeus e ingleses invadiram o Iraque com a argumentação que seria a favor dos direitos humanos. Engraçado que a gente não vê eles defenderem direitos humanos na Coreia do Norte. Mas no Iraque era mais interessante. E aí eu faço seguinte questionamento a vocês. Será que era mesmo direitos humanos? A motivação? Qual a diferença entre o Iraque e a Coreia do Norte? Petróleo. O Iraque tem petróleo.
Então, para o Iraque, é interessante invadir e se apoderar do petróleo dele. É preciso inventar alguma desculpa. Qual foi a desculpa? Direitos humanos. Porque se não fosse isso, os Estados Unidos e a Europa também, todo mundo, já tinha feito uma intervenção na Coreia do Norte e alguns outros países que têm ditadores aí de longas datas. Acontece que existe o quê? Manipulação. E olha que dessa vez quem está na manipulação? A direita. E eu não estou falando aqui para defender direita nem esquerda não, pessoal. É direita. A direita que é contra os direitos humanos, mas invadiu por causa dos direitos humanos. Só que quando eles invadiram o Iraque, eles tinham o exército iraquiano. E o Iraque, assim como muitos países árabes, tem uma mistura de política e religião. Então, a religião é uma motivação extra, né? Um policial brasileiro, ele é movido, claro, pela ideologia, ou deveria ser pela ideologia, pela justiça e tudo mais, mas pelo salário dele. No caso, um soldado iraquiano, ele também é movido pelo Alá, que é o Deus deles. Então tem essa motivação extra. Então, por Alá, eles são capazes até de se matar. Aí o que acontece? Você invade um país desse, você destrói a estrutura do país. Mata o Saddam Hussein, beleza, combateu, tirou o ditador e tudo mais. Agora o Iraque é uma democracia? Não foi bem isso que aconteceu. Eles fizeram a farra lá deles, pegaram o petróleo lá, até porque queriam pagar a dívida da guerra. E depois deixaram o povo lá, Deus dará. Os Estados Unidos disse que montou um sistema lá para tentar qualificar os soldados iraquianos e chegou a fazer e tudo mais. Só que depois, na medida que eles foram saindo, o negócio que estava lá sem rumo, veio um extremista religioso e pegou os soldados iraquianos que estavam desempregados e começou a criação, então, do tal do Estado Islâmico. Vocês entendem? A guerra destruiu o Iraque, desestabilizou a região e quebrou toda a estrutura do país. E eu não estou dizendo que a estrutura do país era boa, eu só estou dizendo que aconteceu. Com isso, os soldados ficaram meio que livres. Alguns soldados foram demitidos e tudo mais. Um camarada se aproveitou disso com argumento religioso e começou a formar o Estado Islâmico. Essa formação do Estado Islâmico, se você depois outros vídeos a gente vai estudar melhor o Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem uma economia muito forte, ganha muita grana. Porque diferente de outros grupos baseados em ideologia, o Estado Islâmico procura alvos que tenham financeiramente lucrativos. Então eles pegaram poços de petróleo, eles comercializam armas, eles tomaram conta do comércio das cidades que eles invadiram. Tem toda uma estrutura comercial e econômica, além do poder, claro. E com isso eles compram também polícia, compram apoio, né? E além disso eles têm a ideologia religiosa deles. Só que a ideologia religiosa é apenas um dos fatores. O grande fator que eu acho, na minha opinião, é a questão da economia. Tem alguém ganhando muita grana com isso, tá? É uma mistura de ideologia religiosa com economia. O cara tá ganhando muita grana com isso. Só que o soldado, por exemplo, esse soldado aí, eles não ganham dinheiro, sabe? Eles não são milionários para fazer uma parada dessa e depois fugir e viver na mansão dele. Normalmente, e muitas vezes são pessoas que se matam até. Ou seja, você não vai ganhar nada com isso, amigo. E na religião dos muçulmanos tem um negócio de morrer e fazer uma bravura e chegar lá no paraíso, ter um monte de virgem lá esperando ele, ó. Não tem... Rapaz, você... A única coisa... O cara te ilude com esse negócio de virgem no paraíso, porque aqui na Terra ele não te dá nada. A única coisa que ele te dá é uma causa para você se matar. Ideologia. Então, é aquilo que o canal Notícias Comentadas vem pregado. A questão da reflexão pode libertar você de determinadas escravidões, que é a escravidão cerebral. Você está preso através de uma ideologia. Aí o que acontece? O Estado Islâmico saiu conquistando território lá na região deles, e isso fez com que, bom, como eles são fanáticos, expulsaram o pessoal que sabia que ia morrer nas mãos deles, fugiram. Causou a maior crise de imigrantes aí da Europa, da história da Europa. Consequência de quê? Do Estado Islâmico? Não somente. Também dos Estados Unidos. Também da ambição
do capitalismo selvagem que queria ganhar dinheiro com o petróleo do Iraque. Algo semelhante pode estar acontecendo com o Brasil, hein? Algo semelhante. Só que no Brasil não precisou disparar tiro, bastou comprar alguns corruptos. Entendem? Então, o que a gente viu aqui na Turquia é só uma dessas pessoas que estão alienadas, feitos zumbis, hipnotizados por um sistema desse, que na verdade está ganhando muita grana comercializando petróleo, um monte de coisa. Tem um grupo de pessoas fechado ganhando muito dinheiro e não pagando nada para essas pessoas aqui, a não ser os custos com metralhadora e tudo mais, para que eles façam esse tipo de coisa e aterrorizem o mundo. Por trás disso, também tem alguém ganhando dinheiro. Não é somente a briga ideológica. Só que você tem que contar alguma história. Se você cria um negócio altamente lucrativo, você não pretende pagar as pessoas para te seguir. Então você tem que contar alguma história, amigo. Para que a história é melhor do que alguma coisa religiosa. Dizer que algum Deus vai te pegar, que ele vai agradecer. Sabe, você precisa matar fulano de tal. Por quê? Porque o nosso Deus aqui, ele vai agradecer você e você vai ser promovido. Você tem que contar alguma história. Nesse caso aqui do Estado Islâmico, a história foi religiosa. Mas em outros casos, a história é contra, normalmente baseada em preconceito. É contra homossexuais, é contra feministas, é contra uma série de fatores. Entende por que é bom, é sadio refletir mais sobre isso? Infelizmente, no mundo existem ainda dezenas, centenas ou milhares de pessoas que tiveram seus cérebros comidos, trabalhados diariamente, uma espécie de lavagem cerebral, para acreditar realmente que matando pessoas eles vão estar purificando o mundo de alguma coisa. Nesse caso aqui da Turquia, ele estava matando também os incrédulos, porque ele acredita, porque ele ainda está vivo e fugiu, né? Conseguiu fugir. Ele acredita que esses incrédulos, no caso nós, estamos prejudicando o mundo porque não servimos a Alá. Existem outros que falam que são os homossexuais, outros que falam que são os judeus, outros falam que são os negros e outros falam que são os petralhas e assim por diante. É preciso refletir e repensar o que a mídia vomita pra gente. Como eu mostrei aqui para vocês, a mídia mundial se concentrando fortemente em acusar somente o Estado Islâmico. Mas a verdade é que Estados Unidos, Inglaterra, países europeus e outros que apoiaram a guerra têm também responsabilidade direta sobre isso. E a gente quase não vê esse povo falando nisso. Sabe por quê? O que controla o mundo é poder e dinheiro. O que controla o mundo é política e economia. Se você não entender disso, você nunca vai sair da Matrix. Pode ter certeza. Não deixe de comentar aqui abaixo do vídeo, compartilhar também os nossos vídeos nas redes sociais e se inscrever no nosso canal para que a gente leve a reflexão a todas as pessoas. É muito importante. Nós estamos na idade, no ano, no momento de reflexão e de independência. Precisamos sair da Matrix para construir uma sociedade melhor. E eu conto com vocês para isso, compartilhando nossos vídeos e comentando aqui também nossos vídeos, além de se inscrever nos nossos canais. Um grande abraço e até o próximo vídeo então.